Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando agora na manhã dessa quinta-feira, vindo de uma noite maravilhosa, noite de classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Agora, de forma mais tranquila, com a adrenalina totalmente descarregada, com a emoção sem estar aflorada, porque a gente poderia ter feito esse vídeo ontem logo após a partida, mas a emoção estava muito aflorada ainda. Preferimos fazer hoje pela manhã para trazer algumas considerações sobre essa grande vitória do Flamengo diante do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada por 1-0, vitória que nos deu a possibilidade de disputar mais uma semifinal de Copa do Brasil. Eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe também seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você fique muito bem informado de tudo o que acontece no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, meus amigos, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. Venceu o futebol, venceu a melhor técnica, venceu a perseverança, venceu a busca incessante pelo gol, venceu a ousadia, venceu a coragem, venceu o futebol 5 vezes campeão do mundo, venceu o DNA rubro-negro, venceu Dorival Júnior, perdeu o antijogo, perdeu a covardia, perdeu o medo, perdeu o retrocesso, perdeu o retrógrado, perdeu a retranca, perdeu o futebol 7-1 da Alemanha, perdeu Luiz Felipe Scolari, o Filipão, perdeu a mídia bairrista, clubista, paulista, que aplaudiu esse Filipão quando, na primeira partida dessas quartas de final da Copa do Brasil, aplaudiu o treinador por ter segurado um 0-0 lá no Maracanã. Bom, meus amigos, falando um pouco agora do campo e bola, do que foi essa partida de ontem, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O Flamengo, desde o início, mandou no jogo. O Atlético Paranaense, já pela escalação que foi divulgada uma hora antes, já se sabia que ele, para que era que o Atlético vinha a campo contra o Flamengo. Vinha novamente, assim como fez no primeiro jogo, para se defender, com a linha de 3 zagueiros e 3 volantes, fazendo aí 6 homens de marcação. Um início difícil do jogo para a arbitragem, que mais uma vez se omitiu, não puniu o antijogo quando devia e quase sucumbiu na sua totalidade. Nitidamente orientado, o jogador Fernandinho, mais uma vez, propositalmente, tentou desestabilizar Gabigol, quando no lance fortuito, Gabigol já estava na frente, ele deu um tostão na coxa do Gabigol, derrubando nitidamente lance de orientação para provocar o Gabigol, desestabilizá-lo e tentar fazer com que ele revidasse e fosse expulso. O próprio Arturo Vidal também foi agredido sem bola pelo lateral direito Kelvin, que já vinha de outras 2 faltas graves, uma também em Gabigol, e em nenhum momento tomou cartão amarelo. O Atlético usava a tática do rodízio de faltas, né? Toda hora vinha um fazer a falta no homem da bola do Flamengo, prestigiando assim o antijogo contra a melhor técnica. O Flamengo sempre mandou na partida, em nenhum momento teve ameaçada pelo Atlético Paranaense a sua linha de defesa e o seu gol com o goleiro Santos. Fim do primeiro tempo, 0-0, placar totalmente injusto, porque ele devia pelo menos prestigiar quem ainda quis jogar futebol, né? Que era o Flamengo, diferentemente do Atlético Paranaense, que mais uma vez veio a campo apenas para se defender. Usaram de tudo, de todas as artimanhas para tentar desestabilizar o Flamengo. Trocaram a torcida do Flamengo, que sempre ficou numa parte lá da Arena da Baixada, por outro lugar, lá no anel superior, para fazer gerar o desconforto
para a nossa torcida. Tiraram também o acrílico atrás do banco de reserva do Flamengo para deixar cada vez mais perto a comissão técnica e os jogadores reservas da torcida. Enfim, usaram tudo o que podiam para tentar desestabilizar o Flamengo e tentar ganhar o jogo longe do campo de futebol, que é o lugar mais certo para se ganhar o jogo. Já tinham feito isso nos bastidores, quando entraram no STJD e conseguiram que a denúncia fosse aceita pelo procurador, outra aberração que ninguém entende por que aconteceu, e mais uma vez perderam. Perderam no STJD, perderam na Arena da Baixada e vão perder ainda mais. Vamos ao segundo tempo. 13 minutos iniciais do segundo tempo de massacre total do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. 13 minutos esses que culminaram numa obra-prima feita pelo Pedro, um gol de bicicleta, um gol que merece também os destaques e as citações do passe de Everton Ribeiro para Rodinei, que foi a linha de fundo e fez uma assistência maravilhosa para que o centroavante Pedro, em temporada iluminada, ele que praticamente garantiu sua ida à Copa do Mundo com esse gol, fizesse de bicicleta um gol indefensável para o goleiro Bento e que também veio para trazer a justiça à partida. Depois disso, depois da feitura do gol, o Atlético começou a tentar mudar. Tirou vários defensores e começou a colocar atacantes, dando oportunidade para que o Flamengo pudesse matar o jogo de forma definitiva com a feitura do segundo gol. Tivemos a chance no pé do Gabriel Barbosa em assistência do Pedro, deixando o Gabigol livre, praticamente sem goleiro, e ele chutou na trave. Precisamos lamentar? Sim, lamentamos muito essa perda do gol pelo Gabigol, mas criticar não nos cabe, pessoal. Nós precisamos olhar que Gabigol tem muito crédito, Gabigol já fez muito pelo Flamengo e foi uma fatalidade a perda desse gol, né? Mas com certeza tornamos um jogo que poderia ficar fácil em difícil com a perda desse gol. Passamos um breve sufoco, mas precisamente por conta de bolas alçadas na área, que em muitas das maioria das vezes não levaram nenhum perigo ao gol do Santos, que continuou de forma tranquila, sem dar um sorriso sério, sem fazer um enfeite em jogada. Um cara que está surpreendendo muito no gol do Flamengo. Fim do jogo. Vencemos, seguimos adiante adiante com o DNA do ataque, com o DNA rubro-negro, com a busca incessante pelo gol e eliminamos o retrocesso, eliminamos o antifutebol, eliminamos também a covardia e o medo de um treinador que ainda preza por atitudes que não condizem mais com o futebol atual, com atitudes de violência, né, de parar a jogada a qualquer custo. E isso tem um preço, e o Filipão pagou esse preço com a eliminação e com o show que o Flamengo deu na noite de ontem na Arena da Baixada. Os destaques do jogo não poderia deixar aqui, nem nos omitir de deixar de falar nos jogadores do Flamengo que foram heróis, né? Santos, irretocável, na hora que precisou, fez uma defesa boa no chute do Eric, jogador do Atlético Paranaense, mais ou menos só isso. Rodinei, um monstro Rodinei na seleção. Se for por momento, tem que colocar Rodinei na seleção, porque hoje não tem ninguém jogando melhor na lateral direita do que o Rodilindo. Fabrício Bruno e Léo Pereira, o que dizer dessa dupla de zaga, pessoal? Erro zero. Fabrício Bruno, uma grande constatação. E Léo Pereira, já de muito tempo, vem numa regularidade que nos causar inveja, né? Ele que foi muito questionado, mas agora é unanimidade como titular do Flamengo. Felipe Luiz parece que nem teve em campo, porque jogou de terno, né? Muita categoria, só foi na boa, muito presente, uma qualidade no passe certo, enfim, está voltando a ser o Felipe Luiz depois que voltou a jogar apenas um jogo por semana, voltou a performar bem e hoje é destaque no Mengão. O nosso meia-cancha, João Gomes, muito voluntarioso, um pulmão, corre o campo todo, marcou, lutou, porém não estava jogando na posição realmente que ele começou a se dar bem no Flamengo, que é a segunda volância, né? Mas mesmo assim deu conta do recado, é um grande nome do Flamengo. Arturo Vidal, esse aí, pessoal, falar o quê?
Vou dizer só o sinônimo dele: categoria, classe, manda prender e manda soltar no meio campo do Flamengo. Vai ser um ganho tremendo ter Arthur Vidal como titular do Flamengo. Vai brigar com o próprio João Gomes. Eu diria nem brigar, vai assumir a titularidade colocando o João Gomes no banco de reserva. Olha o nível que tem Arthur Vidal. Thiago Maia vai voltar a ser o titular da primeira volância porque fez muita falta hoje. Arrascaeta, um pouco apagado, mas com certeza na hora que é chamado a se fazer presente, faz com toda a categoria que ele é peculiar. Everton Ribeiro, uma formiguinha, né? Começou muito mal o primeiro tempo, tentando se adaptar ao estilo do gramado. No segundo tempo melhorou, teve lance decisivo, deu passe para Rodinei fazer o cruzamento para Pedro fazer o gol e outras situações de destaque, né? Muito incansável na marcação, também foi destaque. Gabigol, muito boa movimentação do Gabigol, abre muito espaço para que Pedro possa ser o protagonista. Pecou na finalização daquele gol que ele perdeu numa assistência do Pedro, mas no final o crédito sobrepõe aos débitos. Pedro, o destaque, né? Fez um gol antológico, um gol de bicicleta, um gol de artilheiro, um gol de quem quer ir para a Copa, um gol de quem vai para a Copa, porque tá difícil deixar o melhor atacante do futebol brasileiro nesses últimos 2 meses fora de uma relação de seleção brasileira. Bom, meus amigos, o sentimento é de alegria, o sentimento é de dever cumprido para essa fase, porque agora vamos buscar a semifinal para chegar numa futura final de Copa do Brasil que nós não ganhamos desde 2013. Sem soberba, com o pezinho no chão, com humildade, nós vamos chegar lá. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!